Nesse vídeo, vou ensinar a fazer passo a passo os acessórios da personagem Your Forger de Spy Family, incluindo a tiara de rosas, os brincos e as agulhas. Se você gosta de tutoriais de cosplay e não quer perder nenhum conteúdo novo que postamos aqui, já peço para que se inscreva no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades e pode também solicitar vídeos. Vamos começar com a tiara. Você pode usar uma tiara simples caso você tenha, se não, você pode fazer sua própria. Basta pegar um pedacinho de arame, desses bem fininhos, fáceis de dobrar. Você pode usar sua própria cabeça para ir moldando o arame na forma de uma tiara, e ir arredondando e ajeitando com as mãos. Nas pontas, para não machucar, você pode colocar um pinguinho de cola quente. Por fim, basta cortar uma tirinha fina de EVA de cerca de 1 mm e colar na tiara de arame, ficando assim. E agora vamos adicionar as flores. Como eu já tinha a tiarinha pronta, eu vou usar essa mesma. E a cor da tiara ou do EVA não importa aqui, pois vamos pintar tudo por cima depois. Algumas pessoas usam rosas de tecido ou aquelas rosas falsas. É uma opção também. Se você já tiver algo desse tipo em casa, você pode usá-la e já terá meio caminho andado. Do contrário, vou ensinar a fazer uma rosa do zero de um jeito bem simples. Você pode usar tecido ou EVA. Eu recomendo e vou usar EVA, pois vamos pintar depois. O EVA que eu estou usando é daqueles bem fininhos de papelaria mesmo. Primeiramente, vamos criar um molde para facilitar. Aqui eu marco um ponto e marco 2 cm para cada lado. Faço isso na parte horizontal também, com 2 cm para cada lado, formando uma cruz. No final de cada risco, marco o total de 2 cm de novo, colocando a régua no centímetro 1 e indo do 0 ao 2. Uno todas as partes e depois arredondo a parte de cima, para formar as pétalas. Seu molde não precisa ficar super retinho nem perfeito, afinal as rosas não têm pétalas simétricas. Corto e risco esse molde no EVA 10 vezes. Serão 5 para cada rosa. Ao fim, risco 2 círculos de cerca de 3,5 cm de diâmetro. Agora eu utilizo uma chapinha. Você pode usar ferro de passar também, mas tome muito cuidado, pois a chance de se queimar é alta. Se tiver chapinha, fica mais fácil. Deixo a temperatura mais baixa e aperto um dos lados do círculo por 3 segundos. E dou uma viradinha para fora. Repito isso em outro lado do círculo e começo a enrolar o EVA, formando o botão da rosa. Faça o mesmo para outro círculo. Agora, vamos cortar as pontinhas e colar o botão no meio de um dos moldes. Feito isso, prensamos com a chapinha cada pétala por 3 segundos, dando uma leve viradinha para trás dessa forma. Então, passamos um pouquinho de cola em cada pétala e colamos ao botão. Depois repetimos esse processo, colando a florzinha em outro molde, prestando atenção para colar com o molde meio viradinho, sem que as pétalas fiquem sempre uma atrás da outra. Então, repetimos o processo de esquentar cada pétala, virá-las e colá-las. Vamos repetir esse mesmo processo 5 vezes, pois são 5 moldes para cada rosa. Ela vai ficando cada vez maior, até chegar a esse ponto. No fim, eu quis fazer até um pouquinho maior, então cortei no EVA algumas pétalas bem maiores e exageradas só para colar atrás das rosas, mas não precisa fazer isso. Agora, vamos usar palitinhos de churrasco. Eu cortei as pontas de 4 palitos, 2 com 10 cm e 2 com 8 cm. Gosto de lixá-los para ficar bem lisinhos e sem nenhuma farpinha. Eu também lixei um pouco as pontas, para não ficarem tão afiadas. Afinal, os palitos serão colocados à tiara, e pode acabar sendo perigoso, então muito cuidado. Depois, posiciono os palitos da melhor maneira na rosa e colo. Os palitos não ficaram firmes o suficiente somente com a cola.
Por isso eu cortei um círculo de EVA, mais ou menos do tamanho da rosa, e colei atrás dos palitos, para segurá-los bem ali e ter certeza que não iriam descolar. Tenho certeza de passar bastante cola nos buraquinhos, para assegurar que ficará tudo bem firme ali dentro. Fiz o mesmo para outra rosa. Agora, colo as rosas à tiara. De preferência, vista a tiara antes e posicione as rosas em frente a um espelho para ter certeza de onde colar. E faça uma marcação na tiara. Colo a rosa e, para ter certeza que não vai descolar, colo uma tirinha de EVA atrás, para segurar tudo muito bem. Faça o mesmo do outro lado e estará quase pronto. Por fim, utilizo o primer em spray antes de pintar. Utilizem luvas nessa parte. Aguardo secar e passo tinta preta brilhante, porque acho que o preto deixará um fundo bonito para o dourado. Por fim, passo a tinta dourada. Você pode passar o dourado diretamente se não quiser usar o preto. Essas tintas que eu estou usando, eu vou deixar o link oficial para compra na descrição e no comentário fixado, assim como outros produtos e ferramentas que eu utilizo na confecção de cosplays. Caso tenha interesse em adquirir algum, comprando pelo link na descrição, você também contribui com o crescimento do canal. E esse é o resultado da tiara. Agora vamos à confecção dos brincos. Já não esquece de se inscrever e deixar seu like para quem me acompanhou até aqui. Os brincos da Yor, existem muitos jeitos de fazer. Eu tentei de vários jeitos com EVA, com papel, mas o que realmente me agradou foi modelar com biscuit. Na realidade, eu usei massinha de EVA, mas se for biscuit, acredito que é melhor ainda. Eu tenho um vídeo ensinando a fazer biscuit em casa só com 4 ingredientes. Vou deixar aqui em cima para vocês acompanharem depois. Para fazer os brincos dela, eu peguei um pouquinho de massinha e fui fazendo uma espécie de triângulo, um cone bem pontudo. Para facilitar, eu apoiei a massa na mesa e fui beliscando com os dedos até formar um cone bem pontudo, ficando assim. Com outro pedaço de massa, faço quase que o mesmo processo, mas ao invés de deixar pontudo, eu aperto a pontinha e deixo mais arredondado, dessa forma. Você pode usar um lápis ou um pincel nessa hora para ajudar a dar forma. Ele vai ficar parecendo com um chapeuzinho e você vai grudá-lo ao cone. Para suavizar a divisão entre eles, role a peça com muito cuidado na mesa, apertando muito levemente. E ele fica assim. Para fazer os detalhes, você pode usar de novo a massinha, enrolando e fazendo uma tirinha fininha dessa forma. Então, você gruda dando a volta na parte da divisão, ajeitando e tentando deixar retinho. E faz a mesma coisa na parte de cima, um pouquinho antes do topo. Ao fim, pega um pedacinho de arame bem fininho, dá uma enroladinha nele e passa no topo do brinco. Outra opção para fazer os detalhes do brinco é fazer com tirinhas de EVA mesmo. Tirinhas formais que cortei e lixei com micro retífica para ficarem redondinhos. Eu preferi essa opção porque minhas tirinhas de massinha ficaram tortas, então achei mais bonitinho fazer desse jeito. Vocês podem fazer do jeito que quiserem. Depois de secar bem, vou passar algumas camadas de cola como primer para a pintura pegar bem e para ficar bem brilhante. Estou usando cola de madeira, mas você pode usar cola branca comum também. Passei 3 camadas no total, esperando secar bem. Por fim, usei novamente tinta spray preta e depois dourado. Você pode pintar com pincel também. Por fim, basta ajeitar a argolinha e prendê-la ao seu brinco. Você pode usar esses brincos de anzol ou prendê-los a brincos de argolinha como o personagem faz, ou usar brincos de pressão. E estão prontos. Eles ficaram um pouquinho achatados ao final do processo, na parte de cima. Os brincos dela são um pouquinho mais compridos nessa parte. Se for fazer da mesma maneira que eu, lembre-se que talvez precise esticá-los um pouquinho mais. Ao final, acabei refazendo os brincos, da mesma forma. A única diferença foi que eu coloquei uma bolinha a mais de massinha na parte de cima e furei com lápis para criar a argolinha. Por fim, iremos aprender a fazer as armas da Yor. Existem diversas possibilidades aqui, desde hachís, palito de churrasco, palitinhos de plástico e etc. O que eu achei mais conveniente e o que ficaria mais parecido com o da personagem seria usar agulhas de tricô mesmo. A minha tem 35 cm e tem 9 mm de grossura. Tudo que eu fiz foi arrancar aquela parte de cima da agulha com uma serrinha. Depois, cortei um retângulo de EVA de 15 cm para enrolar no final da agulha. Passei a micro retífica para tirar a marca da linha da cola. Em seguida, cortei mais uns quadradinhos de EVA e colei aqui, e na ponta. Ao final,
decidi usar uma cordinha desse tipo para fazer os detalhes finais. Apertei bem e colei. Na argola, eu usei essas argolinhas que já tinha em casa. Você pode usar argolas de plástico ou madeira, ou mesmo fazer uma argola, usando o EVA mesmo, como eu ensinei no vídeo da Kunai do Minato. Cole a argola ao final da agulha e prenda com um pedacinho de EVA para segurar bem. Repita o processo para outra agulha. Por fim, passo o primer na agulha toda, aguardo a secagem e utilizo as mesmas cores de antes, preto e em seguida dourado. E esse foi o resultado final. Esse vídeo acabou ficando um pouco comprido, porque eu quis mostrar bem os detalhes e como você consegue fazer tudo quase que do zero. Essas também foram as melhores maneiras que eu encontrei para fazer os acessórios dela. Sinta-se livre para mudar o que você achar melhor. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Se ficou com alguma dúvida, não deixe de me perguntar. Caso tenha outra sugestão de vídeo, pode pedir nos comentários que responderei a todos. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por assistirem até aqui e até a próxima.